Se eu cuido da minha vida, olha que o progresso é certo. O cuidar da vida é acertar sempre? Não, é aprender com os erros e é claro que na medida do possível é a gente aprender cada vez mais com os nossos acertos e com os nossos erros também. Olha só, a vida, será que você enxerga bem a sua vida? Como que você está enxergando sua vida? Vamos lá, pergunta para hoje, tá? Para você refletir. Acho que é importante. A questão que nos faz pensar, como será que eu estou enxergando minha vida? Como que eu enxergo a vida, né? Enxergamos de verdade ou apenas você atravessa aí os dias na superfície do rio sem jamais mergulhar nas profundezas? Tem gente que faz isso, né? Você pergunta, como foi seu dia? Foi tudo bem, fiz. Mas você sentiu? Você percebeu? O que marcou você? O que você aprendeu? Sabe essa avaliação que você pode fazer no final do seu dia? Essas questões que você se coloca, é uma conversa com Deus. O que eu fiz no meu dia de hoje? O que eu errei? O que eu posso aprender com os meus erros? O que eu acertei? Né? Foi tão legal, aquilo eu fiquei com medo que poderia acontecer alguma coisa, mas não. Foi tão bom, eu evoluí com aquela pessoa, evoluí com aquela situação. Olha só, nós observamos o mundo através de lentes embaçadas pela pressa, pela distração, pelo egoísmo, pelo orgulho, né? Pelo ter, pelo ser. Essas são as lentes que a gente coloca. Corremos tanto em busca de um amanhã, que é hipotético, né? Que a gente vai pisoteando o presente. Você pisoteia o presente, né? Você vai passando, porque o importante é o amanhã. O amanhã, gente, é uma teoria que está aqui dentro da nossa cabeça. É o hoje, tá? Esse instante, que ele é frágil, mas que é único. Olha só quantas belezas simples passam despercebidas. O suspiro de um vento, né, na folhagem, quando você percebe ali as árvores balançando, o canto das árvores através do vento, o silêncio que acolhe uma lágrima. Você já colheu uma lágrima verdadeiramente de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que você convive? Sabe como é bom quando você está com vontade de chorar e tem alguém que sabe te acolher, né? Acolhe, não, chora aí. Chora porque, gente, uma lágrima por cair, ela é verdadeira quando tem alguém para acolher, né? Ou quando você percebe a textura do tempo num rosto, num abraço. A gente deixa de sentir o sabor do café, o calor do abraço, a poesia no olhar de um estranho também. Nos tornamos espectadores passivos da nossa própria existência. E se você desacelerar? Se você tratar cada encontro como algo muito sagrado, como lição, cada dia como uma página em branco, cheia de potencial. A vida não é uma corrida para ser vencida não, tá? Mas é uma paisagem para ser contemplada, um convite constante para acolher a imperfeição, honrar a dor e celebrar os pequenos milagres. Que possamos ver com coração e nesse olhar mais cuidadoso encontrar a beleza que sempre esteve lá, aguardando ser notada. A gente precisa, claro, exercitar a nossa civilização, mas se a gente só vive pensando na civilização, eu preciso nascer, crescer, ser inteligente, namorar, casar, me formar, ter filho. Se a gente só pensa nisso, a gente cria doenças. A gente precisa principalmente se conectar com Deus, nas profundezas do conhecimento. A vida nas mãos de Deus. Ele sim, quando a gente entrega e deixa Deus cuidar de nós. Vamos juntos, na palavra de Deus, refletir à luz da fé. É o olho que ilumina o corpo. Se, portanto, o teu olho for puro, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho for mau, todo o teu corpo ficará nas trevas. Se, portanto, a luz que está em ti for trevas, como serão grandes as trevas. Minha gente, esse pequenino texto do Evangelho de São Mateus, ele é muito importante. Importante porque do nosso olhar depende
digamos assim, o nosso primeiro ato de acolhimento ou de rejeição do nosso olhar depende também como está lá dentro da gente, não é mesmo? Se eu estou cheio de luz, se eu estou apagado, não acendi a lâmpada do meu corpo ainda. Mas aquilo que Jesus diz nesse pequeno texto de São Mateus, ele diz principalmente em relação a uma situação especial. Ele diz assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E se há uma coisa que o olhar se presta é para a cobiça. Né? Então o olhar da cobiça é o pior que pode haver, porque nesse olhar de cobiça eu não enxergo nada e ninguém, nem Deus, nem o ser humano. Eu enxergo as coisas, os objetos. Eu estou interessado, entende? Apenas naquilo que eu posso adquirir, passar para mim, me enriquecer cada vez mais. Né? E é nesse ponto então que o ser humano se desumaniza e se escurece por dentro. Pode ter certeza disso, entende? E é interessante como a gente percebe aquela pessoa que não é capaz de olhar. Ela não presta atenção. Ela está interessada nas coisas, dos objetos, hoje em dia até no seu celular, mas muitas vezes o seu olhar está escuro. E Nosso Senhor diz uma coisa muito importante para nós, porque este olhar de cobiça, este olhar de ambição, né, ele acaba criando em mim uma atitude constante de inveja. Eu nunca estou satisfeito, eu estou sempre tentando tirar alguma coisa para mim. Ou tiro dos outros, ou tiro de qualquer situação. E a partir daí, então, é importante eu perceber que eu começo a não ter mais um olhar para Deus. Eu não começo o meu dia louvando a Deus. Eu começo o meu dia planejando como é que eu vou levar lucro, como é que eu vou conseguir alguma coisa a mais, como é que no meu trabalho, sei lá, no meu negócio, eu vou amealhar ainda mais coisas para a minha vida. Então, o olhar apagado, o olhar sem luz, é o olhar que se volta apenas para si próprio. É o olhar em que não abre a janela, é o olhar que não acende a lâmpada, é o olhar em que eu vou vivendo nas trevas. E é por isso que a pessoa que não tem luz no seu olhar, essa lâmpada que Deus nos deu, ela acaba sendo uma pobre criatura eternamente insatisfeita. E nessa insatisfação ela vive na sua tristeza, nessa insatisfação ela vai viver o tempo todo sem capacidade de abrir-se para o amor, para a comunicação, para apreciar a presença de alguém. Né? E em tudo isso nós acabamos criando já aqui na Terra o nosso pequeno inferno. Existimos apenas para nós próprios, para o nosso mundo, para aquilo que eu posso colocar ao redor de mim. Eu não existo para o outro. Eu nem levo em conta o outro, nem tenho interesse no outro. É a partir disso aí que a gente coloca a oração. A oração é aquela que me abre para Deus. Meu olhar se volta para Deus. E Deus faz com que o meu olhar se volte para o irmão, para a pessoa. E o meu olhar adquire brilho, adquire luz, o meu olhar ilumina o meu caminho e ilumina o caminho também de quem se aproxima de mim, que sente a alegria do encontro. Vamos pedir ao Pai que nos ajude a viver bem esse dia com o nosso olhar cheio de muita luz. Vamos rezar? Vamos, Padre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Amém. Amém. Que assim seja, bom assim.